Queridos irmãos, é uma alegria estarmos aqui com vocês e de poder continuar o nosso trabalho de interpretação, de análise das lições espirituais do livro Roteiro, que nós estamos fazendo já há alguns anos. Eu espero terminar. Não vou morrer antes. Hoje nós vamos analisar a lição de número 35. São 40. Final. E essa lição é uma lição muito interessante, muito boa para todos nós, porque vai nos posicionar no nosso cotidiano da vida. Ela se chama Entre as Forças Comuns. Emmanuel, nesse livro, ele faz uma trajetória muito bonita, porque ele começa analisando o nosso planeta, o nosso tempo, o homem no corpo físico, analisa o corpo físico, mostra a importância dele para nós como recurso de progresso espiritual, e depois ele faz uma série de análises das conquistas, tanto da ciência, da filosofia, como das religiões na Terra. E ao falar das religiões, ele fala bastante do cristianismo, depois entra a análise do espiritismo, e depois que ele faz isso, ele então vai analisando conteúdos que nos importam de perto sobre os esclarecimentos que a doutrina espírita nos faz. E esta lição é uma delas. Começa dizendo assim: indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos na Terra, é a resultante de extrema sensibilidade magnética, embora, no fundo, estejamos informados de que os dons mediúnicos, em graus diversos, são recursos inerentes a todos. Muito interessante essa frase dele, que vem justamente expandir um pouco do entendimento que a gente adquire no livro dos médiuns, porque Kardec fala que todos nós, de alguma forma, somos médiuns, mas ele caracteriza os médiuns especiais, ou que apresenta ostensivamente as faculdades de percepção e tradução do mundo espiritual para os homens. E essa frase diz exatamente isso. Então, eu queria, antes de continuar lendo, explicar isso para todos nós. Por que Kardec fala que todos nós somos médiuns? É importante a gente entender isso. Então, a gente primeiro tem que fazer a seguinte pergunta: como é que os espíritos, no mundo espiritual, se comunicam entre si? Porque essa é uma boa pergunta. E esse entendimento vai facilitar a gente entender por que os espíritos podem falar conosco. Porque, afinal de contas, nós também somos espíritos, só que estamos revestidos do corpo físico. Certo? Então, do ponto de vista espírito, por que não os espíritos sem o corpo físico não podem se comunicar com aqueles que têm o corpo físico, porque também são espíritos? Então, a chave disso está na resposta da pergunta que fizemos. Como é que os espíritos se comunicam entre si
no mundo espiritual. Então, para a gente entender isso, vamos entender um pouco como é que nós nos comunicamos uns com os outros no corpo físico. A gente faz isso através dos 5 sentidos. Não é? Quais são os 5 sentidos que nós temos? O tato, o olfato, a gustação, a audição e a visão. O tato é um sentido muito bonito, muito bacana e muito grave às vezes. Eu entrei aqui e já ganhei abraços, graças ao tato. Se a gente não tivesse tato, não era gostoso abraçar. Veja como é importante. Então, o que é o tato? É uma impressão que nós temos, que está distribuído em todo o nosso corpo, na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa cabeça, em todos os lugares do nosso corpo. A gente tem células sensoriais por todo o corpo. Quando a gente encosta em algum ponto do nosso corpo, a gente modifica a estrutura molecular das células que estão recobertas de uma membrana celular que tem estruturas como moléculas proteicas, com enzimas e com sensores que transformam esse imposto, essa força que a gente age, num impulso elétrico e leva essa informação pelo sistema nervoso ao nosso cérebro. E a consciência interpreta. Certo? Se puxar um fio do meu cabelo, eu vou sentir. Às vezes uma mosquinha muito pequena que senta na gente, a gente sente. É extremamente sensível. Mas é um mecanismo físico. Tem células, moléculas especializadas em fazer essa transdução do sinal do toque, ou do calor, ou do frio, para o nosso cérebro, para ser interpretado pela consciência. O calor e o frio são sensações porque a gente tem ou um fluxo de energia calorífica de fora para dentro ou de dentro para fora do nosso corpo. Quando é de dentro para fora, a gente está sentindo frio. Quando é de fora para dentro, a gente está sentindo calor. De que jeito a gente sente essa impressão? De fora para dentro, por dois mecanismos. Colisão das moléculas de ar, que estão na temperatura do ar. Se tiver mais quente do que o nosso corpo, elas, quando colidem com a nossa pele, transportam esse movimento de vibração do quente para as moléculas do nosso corpo, transforma-se em um sinal elétrico, vai para o nosso cérebro e a gente fala, está fazendo calor. E quando é frio, o nosso corpo vibra mais do que as moléculas do ar, que quando colide com a gente, rouba essa energia de movimento e leva calor para fora. E a gente, eu estou sentindo frio. Aí põe um agasalho para as moléculas de ar ficar colidindo com o nosso corpo para a gente não esfriar. É assim que funciona o tato. É físico, um fenômeno físico-químico, transportado através de todo um sistema biológico especializado para levar essa informação para a estrutura cerebral do sistema nervoso central. E a consciência humana interpreta esse sentido do tato dessa forma. O olfato e a gustação são dois sentidos muito parecidos.
quando a gente põe alguma coisa na boca, as moléculas do alimento, da coisa que a gente pôs na boca, interagem com as papilas da nossa língua, que identificam de alguma forma a estrutura molecular dessas moléculas que estão em contato e transforma num sinal elétrico e leva para o cérebro a sensação de um gosto. Se é salgado, se é doce, se é amargo, né? Leva a informação. Mas precisa de um contato molecular com as células das nossas papilas da língua. São células especializadas para fazer isso. Levou alguns bilhões de anos no processo de formação para chegar a esse resultado. Mas é físico. E o olfato é a mesma coisa. Quando tem algo que está deixando vaporizar, volatilizar moléculas, essas moléculas espalham pelo ar, entram no nosso nariz, contato com a mucosa nasal, faz uma mudança nas células dessa mucosa e transforma isso numa informação elétrica que vai para o sistema nervoso central e a gente, estou sentindo um perfume ou estou sentindo um mau cheiro. Depende do tipo de molécula que está chegando no nosso nariz. Também é físico. Precisa de moléculas. Precisa de um contato físico. A nossa audição, vocês estão me ouvindo, porque quando eu falo, eu uso o fole do meu pulmão para expelir o ar que vai vibrar, fazer vibrar as cordas vocais, modular pela boca e organizar ondas de pressão no ar, que vão balançar os nossos tímpanos no ouvido, que é uma membranazinha que vibra, transforma esse movimento no movimento de uns ossinhos especiais no ouvido médio. Depois, quem quiser detalhe, entra no Google e leia sobre a audição. E transforma isso num pulso elétrico através do nervo acústico e leva para o nosso cérebro e a gente fala, estou ouvindo um som. Se vibra muito rápido, agudo. Se vibra com frequência mais baixa, um som grave. É físico outra vez. Se não tiver ar, ninguém ouve. Essa experiência é muito fácil de fazer e mostrar que precisa do ar. Vocês já viram, talvez, na televisão ou em alguma brincadeira, você pega um balão desse de aniversário, enche de gás hélio, é um gás atômico, muito leve, diferente do gás oxigênio e nitrogênio da atmosfera, do ar que nós estamos respirando. E aí ele inspira, leva esse hélio para o pulmão, e aí solta ele falando, a voz fica fininha. Porque como é um ato muito leve, vibra muito rápido. E a tonalidade do som muda. Então a gente ouve do jeito que ouve, porque a atmosfera nossa é do jeito que é. Se fosse diferente, o som seria diferente. Finalmente, o nosso olho percebe as ondas luminosas, que são ondas eletromagnéticas, geradas por oscilações de cargas elétricas, que gera essa onda. E quando cai numa faixa que nós chamamos de visível, esses raios entram no nosso olho, atravessa a pupila, a retina, o cristalino, o humor aquoso do nosso grão do olho e chega numas células especializadas que estão atrás, chamado retina,
que absorve a energia dessa radiação eletromagnética. Tem uma molécula, algumas moléculas especializadas para absorver essa energia, modifica a estrutura, reconhecido por isso mesmo, por uma enzima na membrana dessas células, transforma num pulso elétrico, através do nervo óptico, vai para o nosso cérebro, a gente enxerguei uma luz. Se a gente tirar a luz daqui, ninguém enxerga nada. Então, a luz que está espalhada aí pelas lâmpadas, pela claridade, espalha no corpo de vocês, nas cadeiras, e vem para o meu olho. E eu enxergo isso, junto tudo isso, e transformo isso numa imagem. Porque tem raios luminosos, da cor verde, vermelha, amarela, eu vejo com cores. A cor da blusa do nosso irmão, que é avermelhada, sabe por quê? Porque todas as cores estão chegando na blusa dele, algumas das cores complementares ao vermelho está sendo absorvido pela camisa, pelo tecido, e o vermelho espalha, não é absorvido, vem no meu olho e eu enxergo a blusa vermelha. Fala, sua blusa é vermelha. Curiosamente, ela não é vermelha, ela é azulada, porque ela absorveu o azul, que é o complemento do vermelho, e não absorveu o vermelho, que veio no meu olho, porque não foi absorvido. Então, a gente vê sempre a cor complementar. Bonito isso, né? Muito bem. E o espírito? Como é que eles se comunicam entre si? Não tem corpo físico, não tem retina, não tem membrana auditiva, não tem células para tato, não é? Não tem células físicas para sentir gosto e cheiro. Mas os espíritos dizem que sente gosto, cheiro, vê luz. Que luz que eles veem? Não é radiação eletromagnética. Eles veem outras coisas, percebem outras coisas. De que é feito um espírito? Ele é essa consciência que interpreta. Então, vermelho para mim é o mesmo que vermelho para mim quando não tiver mais o corpo físico, porque isso é interpretação espiritual. Certo? Quando eu falo assim, vermelho, os espíritos sabem o que eu estou falando. Porque eles, no corpo físico, enxergam a mesma coisa. Então, fora do corpo físico, aquela interpretação da consciência ainda existe na mente, não vou falar sério, na mente do espírito. Mas o espírito não é uma imaginação, ele é um ser real. E na doutrina espírita a gente aprende que o espírito tem um corpo espiritual, que Allan Kardec denominou de perispírito. A palavra perispírito significa que envolve o espírito, peri que envolve. Na semente, o perisperma é a membrana que envolve a semente. Tá certo? E a semente é o que vai gerar, por isso chama esperma. Perisperma é o nome. Ok? Então, o perispírito é um envoltório do espírito. De que é feito esse envoltório? Está lá no Livro dos Espíritos. É feito de fluido cósmico modificado pelo espírito. Então, o espírito constrói um corpo para ele, feito de fluido cósmico. O que é fluido cósmico? A gente não sabe. Mas tem. Então, quando o espírito pensa,
ele faz o corpo perispiritual dele vibrar, cria uma onda mental que se propaga no meio de outros fluidos cósmicos que enchem o universo inteiro. E quem entra em sintonia vê, ouve, sente o gosto, sente de tudo que o espírito está gerando. Então, o espírito se comunica com outro espírito através das ondas que se propagam no fluido cósmico e que são geradas pela mente dos espíritos. Tudo que vocês estão ouvindo está sendo gerado pela mente do meu espírito. Eu estou elaborando a ideia, materializando ela através do som que vocês estão ouvindo. O mecanismo é semelhante, mas não é igual. Porque o mundo espiritual pode estar na estratosfera da Terra. E lá não tem átomos, moléculas, não tem nada disso. Mas os espíritos se comunicam. Quando a gente encarna um corpo físico, a gente encarna sem perder o perispírito. O perispírito fica unido ao corpo físico. Então, para eu perceber um espírito que não tem corpo físico, eu tenho que perceber com o meu perispírito, não com o meu corpo. Ora, se todos nós temos, todos somos médicos. Não é fácil de entender? É só pensar um pouquinho. É só usar dos conhecimentos que a gente tem da vida física e os conhecimentos que os espíritos nos trazem através da doutrina espírita. Por isso ela é maravilhosa. Porque ela revela para a gente um novo mundo, uma nova realidade. Então, se a gente tem uma facilidade de emancipar-se parcialmente do corpo físico, eu expando o meu perispírito, com isso eu posso entrar em sintonia com outro espírito, através do perispírito a perispírito, ele comunica-se comigo. É assim que eu sou médium. Aí eu falo para os outros, médium intermediário. Tem gente que tem mais facilidade de fazer isso, tem gente que tem menos facilidade de fazer isso. Por isso tem melhores médiums e piores médiums. Todos nós fazemos isso quando dormimos. A gente sai do corpo, deixa ele dormindo lá, ó, fica aí, se recomponha que eu vou fazer um passeio. A gente sai do corpo e sai com o perispírito, sem desligar-se completamente do corpo, senão ele morre. E aí, como espírito, durante o sono, eu posso entrar em comunicação com os espíritos que eu entro em sintonia. Inclusive os amigos, os parentes que já desencarnaram. Olha como Deus deixou uma porta para a gente nunca ficar sozinho. É isso que está escrito na primeira frase dessa lição. Vocês vejam que ler só não é suficiente. É preciso ler com compreensão. E ler com compreensão significa ler usando o conhecimento que a gente já tem adquirido. Não ficar com preguiça de pensar. Porque a gente é muito preguiçoso. A gente fala assim, lê isso aqui e fala assim, como pode ser isso? Que jeito que eu posso entender isso? Já está questionando. Sim, é bom. Procura a resposta, vai encontrar. E aí, cresce em conhecimento. Veja, doutrina espírita não é religião. Ela tem consequências religiosas, porque ela muda
em nós o comportamento espiritual nosso. Mas ela não é religião para fazer uma estrutura religiosa, para ficar disputando com outras religiões, partidarismos. Isso não nos interessa. Nós todos somos espíritos e vamos ter que aprender a viver com espíritos daqui para frente, sem olhar para trás. Porque nós já estamos maduros, a humanidade está madura para isso. Tão madura que os espíritos bondosos, através do espírito de verdade, de uma pleide de espíritos bondosos, que trabalham com Jesus, vieram através de médiuns especializados. Pediu a Allan Kardec, reencarna, vai lá, você é adiantado, capaz de fazer isso. Nasce lá que nós vamos precisar de você. E botou ele para escrever, organizar, estruturar o que nós chamamos de doutrina espírita. E não é nada mais, nada menos do que conhecimento do mundo espiritual que vieram para nós. Não pode desprezar isso. E foi Jesus que disse que ia fazer isso no futuro. Eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Espírito de verdade. E ele vai trazer para vocês o conhecimento que eu estou deixando, corrigir aquilo que vai ser adulterado pelos homens e adiantar novas informações. É isso a doutrina espírita. Ela não é uma religião para a gente vir no centro, ficar tomando passe a vida inteira e não mudar o comportamento. A doutrina espírita veio para nós para espiritualizar as nossas ações, inclusive as nossas atitudes religiosas. Não é lindo? Eu sou apaixonado pela doutrina espírita, porque ela abriu para mim um mundo novo. Do mesmo jeito que esses telescópios maravilhosos estão abrindo o universo para nós, a doutrina espírita, através do instrumento médium, abriu o mundo espiritual para nós. Num trabalho sério, responsável, cuidadoso, feito por Allan Kardec e aqueles que colaboraram com ele nessa tarefa. Que vieram adiantar informações novas para nós através de médiuns maravilhosos, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira e tantos outros médiuns que a gente, se quiser, pode fazer uma lista enorme. Porque a doutrina espírita conta com uma bibliografia ampla, vasta. Vão ali na livraria e compre todos os livros que tem. Um de cada dos livros que tem, vocês não vão precisar ir de uma carretinha para levar para casa. Livro não falta. Informação do mundo espiritual não falta. Falta vontade nossa e disciplina de estudar, para aprender essa beleza que é o mundo espiritual. Cada ser é portador de certas atividades e, por isso mesmo, é instrumento da vida. A luz nasce da chama, sem ser a chama. Porque a chama está lá e a luz espalha, vai embora. O perfume vem da flor, sem ser a flor. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente. E o aroma da rosa mistura-se às emanações do meio, dando origem a variadas criações. Então tem um lugar comum. Esse ele está levando a gente para entender forças comuns. Assim também, o pensamento invisível do homem
associa-se ao invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral. Agora ficou claro, não ficou? Se eu sou um espírito, mesmo no corpo físico, quando eu penso, eu emito pensamento, ondas mentais, faço vibrar fluido cósmico, está enchendo o universo inteiro. Os espíritos que entraram em sintonia comigo, falam comigo, interagem comigo, me percebem. Por isso, quando ele está arquitetando um crime e achando que ninguém está sabendo, é um grande engano. Quando a gente vai lá para o motel achando que ninguém vai saber, é uma grande mentira, os espíritos sabem. Quando o marido ou a mulher está enganando o parceiro, quando dorme, vai encontrar o parceiro novo que arranjou. O espírito do parceiro que está sendo tripudiado também sai do corpo e acompanha junto e descobre: você está me traindo. Acorda desconfiado, porque não lembra do sonho, mas já fica com a pulga atrás da orelha. Não há nada escondido. Agora, doeu. Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas, que oferecem qualidades excepcionais para o serviço de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. São os médiuns especializados que vêm com essa tarefa. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos da manifestação do espírito liberto nos círculos da matéria mais densa entre nós. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Quer dizer, essas possibilidades que a gente tem, de acordo com a nossa vontade, interesse pela vida, pode ser utilizado direito ou de forma equivocada. Na extensa comunidade de almas na Terra, avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças, por moralmente endividadas com a lei divina. Consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas no planeta não podem escapar a essa regra. Isto é, nós somos todos médios, mas estamos sendo médios de quem? Como é que a gente seleciona os espíritos que vão se comunicar conosco, que vão viver interagindo conosco? Pelos nossos valores. E é aí que entra a espiritualização, a espiritualidade, o significado religioso, porque é a conduta moral do indivíduo, que ele sente, o que ele pensa, o que ele faz, moralmente equilibrado, que escolhe espíritos equilibrados para estar em interação com ele. Senão, estará em interação com espíritos tão desequilibrados quanto ele próprio. Não adianta reclamar do mundo espiritual, que a gente que escolhe. Essa também doeu. Vocês veem que a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade. Por isso é que a gente não precisa fazer questão de ter muitos espíritas. Porque não interessa ter muitos espíritas, interessa ter gente melhor. E é esse o papel da doutrina espírita. Fazer a gente conhecer para ser melhor. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Se
vocês estudarem o Evangelho com esses conhecimentos espirituais, vocês vão ver que o que Jesus nos ensina é isso. O que ele falou para a mulher adúltera? Minha filha, vai, não estou aqui para te condenar, e não deixei nenhum dos outros te condenar. Mas vai, não peques mais. Muda de comportamento. Seja melhor. Porque senão você vai continuar sofrendo. Porque foi ele mesmo que disse isso. Olha, cada um é dado segundo as suas obras. E que é a obra do homem? O que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Agora vem uma informação brava. Mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Mais de 2/3. Quantas pessoas tem aqui? 100? 2/3 de 100? Da ordem de 70 pessoas. Das que estão aqui, não, aqui não, porque ele já selecionou. Vocês entraram aqui com um propósito. Mas lá na rua é assim. Certo? Porque a gente, ao entrar na casa espírita, vindo atrás do conhecimento espiritual, a gente já está fazendo o esforço de fazer parte do terço. Mas tem que ser perseverante. Reclamam em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos, às alturas da luz, assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam exercício constante no trabalho esposado para crescerem na competência e no crédito moral. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. E, além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos do pensamento, e, através deles, outras inteligências atuam também sobre a nossa. Um livro, um laço afetivo, uma reunião ou uma palestra são geradores dessa classe. O que eu estou fazendo aqui? Gerando, através dessa leitura dos comentários que eu estou fazendo, em todos vocês, o convite para pensar de maneira diferente. Por isso, quando a gente está confuso, pega um bom livro e leia. Use um gerador de ideias para modificar a sua ideia que está confusa. Faz uma prece, a oração é um gerador de ideias novas, que a gente busca valores superiores na prece. Um ato de amor que a gente faz a alguém é gerador de ideias novas, que nos faz sentirmos úteis, portanto felizes. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes da nossa alimentação mais íntima, para poder dar saúde moral, espiritual aos outros. Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou aos despenhadeiros do crime, constituindo simples dever nosso o auxílio objetivo em favor do reajuste e soerguimento dele. Todavia, não podemos absorver-lhe as amarguras e os remorsos que se dirigem à natural extinção. Quer dizer, a gente
deve ajudar os outros, mas não compactuar com os outros naquilo que eles estão fazendo de equivocados. A mãe que ajuda o filho, se ela ama o filho, não dá a ele coisa que lhe faz mal. E se ele for viciado, ela leva ele no médico, no tratamento, para poder resolver. Não fica comprando a droga para ele. Não pode compactuar com a coisa equivocada, mas não pode deixar de ajudar. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir as sensações desequilibrantes que precisam desaparecer, tanto quanto os defeitos de casa que nos cabe eliminar. Tem gente que vai visitar o doente e fica desaba na frente do doente, em vez de ajudar, o doente fica consolando a pessoa. Né? Quer dizer, são pessoas que não têm equilíbrio para servir. Antes, tem que se alimentar dos valores reais para ir lá e ajudar de fato. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. A atitude é uma oração. E pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Nós podemos estar fazendo uma oração para os bons espíritos e uma oração para os maus espíritos, dependendo da qualidade das nossas atitudes. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Por isso eu não gosto e faço todo o possível para não perder minha alegria de viver. Por nada. Por nada. Nem se um filho meu morreu. Porque eu não acredito na morte. Morre um pouco, o espírito continua. E se essa é a vontade de Deus, tenha confiança, sorria e siga em frente. Porque a gente só perde aquilo que a gente quiser perder. A gente costuma dizer, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi porque quis, eu não perdi nenhum deles, estão todos no mundo espiritual me esperando. É sério, gente. É sério isso. Porque isso é comportamento. Quanto mais nos adiantamos na ciência do Espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível em todos os planos do universo. Nos juntamos àqueles que são semelhantes a nós. Caminhamos ao encontro de nós mesmos e, por isso, compreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Os médiuns, em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que por toda parte respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Não é boa lição? Mas é bom para pôr em prática. É boa de ouvir, é agradável, é lógico, é bem estruturada, é clara. Mas se não virar ação, é apenas um quadro bonito na parede. Então, nós que viemos hoje à Casa Espírita, em busca de ajuda espiritual, essa é a melhor ajuda. O convite que os Espíritos bondosos fazem a todos nós para sermos médiuns, porque somos todos, mas de Espíritos bondosos.
Que jeito? Usando o seletor dos valores morais para nos conduzirmos dignamente de termos a presença deles. Que Deus nos dê bastante força para fazer isso. E fazer junto é melhor do que fazer sozinho. Muito obrigado pela atenção de vocês.